gente, seja muito bem-vindo aqui no canal. Meu nome é Mayara e o vídeo de hoje é um bate-papo com você a respeito de gravidez, né? Eu vou conversar um pouquinho pra vocês como foi esse processo aí, como que foi pra eu poder digerir toda essa situação. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. A gravidez pra mim, né? Falar sobre filho pra mim, eu sempre tive um sonho muito grande de ser mãe. Desde pequenininha, eu sonho em ser mãe, eu acho lindo e tal. Mas com o passar dos anos, né, conforme eu fui amadurecendo, eu fui dando importância para outras coisas, né? O telefone do campo, só não faltava. Vou tirar. Continuando, né? Então, assim, é algo que eu sempre dei importância para outras coisas. Eu queria estudar, eu tinha outro pensamento, né? Conforme a gente vai crescendo, eu tinha outro pensamento. Então, eu queria estudar, eu queria ter minha casa. Eu sonhava, né, em ter filho, sonhava em casar e tudo mais. Mas foi algo que, pra mim, eu tive mudou, sabe? A mente acaba mudando. Eu sou nova, eu tenho 25 anos, esse ano eu faço 26 anos, mas eu sempre pensei que eu não queria ter filho tarde, né? Eu queria ter filho cedo, porque isso é uma opinião minha, é o que eu, Mayara, penso, né? O que eu, Mayara, penso, mas eu queria ter filho cedo, eu não queria ter filho tarde, até mesmo por conta de pique, disposição, né? Tudo muda. Então isso é muito de família para família, de pessoa para pessoa, de casal para casal e prioridade para prioridade. Mas no momento eu pensava, sonhava, eu vi uma criança, eu gosto muito de criança, mas eu vi uma criança e falava, ai que lindo, eu quero ter filho. Ih, meu brinco caiu. Nossa, esse vídeo hoje tá só Jesus, né? Eu quero ter filho e tudo mais. Mas quando eu parava pra poder pensar em todas as coisas que eu deveria, não vou dizer abrir mão, sabe? Mas todas, porque a vida muda completamente, né? Tudo muda. Eu ficava meio receosa, ficava com um pé na frente e outro atrás, né? Então foi algo que eu trabalhei bastante na terapia. A terapia, ela me ajudou muito, porque quando falava de filho pra mim, eu pensava que eu não seria uma boa mãe, né? Toda a minha criação, eu fui filha única por 18 anos, então assim, eu tinha certos privilégios, né? Graças a Deus por isso. Minha mãe teve a minha irmã com 18, minha mãe teve a minha irmã e eu tinha 18 anos, então assim, eu tinha certos privilégios, né? Certas mordomias e tudo mais. E aí eu sempre ouvi, não da minha mãe, mas outra pessoa falava que você quando crescer não vai saber fazer as coisas dentro da sua casa, quando você crescer você não vai saber cuidar de uma casa, de um filho, aí me via com uma criança. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu tô com uma criança eu gosto muito de brincar, de pular, de gritar com a criança e deixar a criança rindo, sabe? Então eu gosto desse tipo de coisa. E aí a pessoa viu fazendo isso, a pessoa virava e falava, você não vai ser uma boa mãe, né? Você não vai ser uma boa mãe porque olha como que você age, que não sei o quê. E aí minha mãe teve minha irmã, eu tava com 18 anos. Foi a partir daí que eu comecei a amadurecer a questão dos cuidados, né? Com o bebê e tudo mais. Eu aprendi muita coisa pelo nascimento da minha irmã, porque eu tinha que fazer as coisas praticamente sozinha. Então eu aprendi muita coisa e foi algo muito bom pra mim. Muito, muito bom, porque eu realmente aprendi muita coisa que talvez se a Esté não viesse, eu não saberia, né? E hoje eu posso dizer que eu sei cuidar de uma casa, eu sei fazer comida, eu sei deixar minha casa um brinco, fazer ótimas comidas, por conta, eu acho que principalmente do nascimento da Esté. Eu sei cuidar de criança por conta do nascimento da Esté. Então o nascimento da Esté me permitiu muito isso, né? A questão do aprendizado, do amadurecimento, né? E aí, eu sempre ouvi muito isso, então foi algo que eu fui trabalhando na terapia, porque eu tinha um certo bloqueio, eu pensava que eu não seria uma boa mãe, eu achava que eu não seria uma boa mãe, pelo fato de eu ter sempre estudado muito, né?
as minhas brincadeiras quando eu era pequena, por exemplo, eu brincava muito de Barbie, e a minha boneca Barbie, ela ia pro shopping, aproveitava, sabe? Ia fazer compras. Era muito diferente, né, das outras, da minha prima, por exemplo, que brincava, sei lá, com a boneca bebê, brincava de bebê e tudo mais. Então, assim, era muito diferente, era uma realidade muito diferente. E pelo fato de eu ter sido filha única por esse tempo todo, né, e por ter tido, sim, alguns privilégios, falavam que eu não saberia fazer nada, eu não seria uma boa mãe, porque minha mãe não exigia de mim. E aí foi algo que isso me gerou um certo bloqueio, né? Por mais que eu tivesse sonhos, né, de ter filho, por mais que eu quisesse muito, eu ainda tinha aquela pontinha lá dentro que ficava assim piscando pra mim e me alertando disso que eu vivi, né, durante a minha infância. E aí passou o tempo, gente. Passou o tempo. Eu casei e comecei a trabalhar isso. Foi algo que, na verdade, não comecei a trabalhar isso de imediato na terapia. O Rodrigo, quando a gente namorava, é algo que também eu meio que gerou um certo, não vou falar bloqueio, né? Mas gerou um certo stop ali pra mim. Quando eu e o Rodrigo a gente namorava, a gente já planejava casar, a gente já planejava, né, noivar e tal, ter a nossa família. E aí eu falava, né, eu sonhava muito, falava sobre casamento, sobre filhos e tal. E aí teve um momento que o Rodrigo falou assim pra mim, eu não me lembro exatamente como que foi, mas o Rodrigo falou pra mim que o maior sonho dele não era ter filho. E aí eu não tava me referindo no maior sonho, sabe? Eu não queria que ele falasse que, era o meu maior sonho ter filho. Mas eu queria que ele tivesse a mesma empolgação que eu tinha quando eu falava de filho, quando eu falava de família, né? Isso me gerou um bloqueio. E aí eu parei, um stop assim, eu falei, cara, eu vou parar de falar de filho, né? E aí o tempo passou, a gente noivou, a gente casou. E o desejo do Rodrigo por filho simplesmente aumentou, ele mudou a mente dele totalmente. Até porque nessa época a gente namorava, tinha 16, 17 anos, né? Então, assim, éramos muito novos. E aí a gente parou, né, de falar sobre essas coisas e tal. E a gente casou. E aí o Rodrigo começou a sentir muita vontade de ter filho. Muita vontade. Queria ter filho, ele queria ser pai novo, ele sonhava em ser pai novo e tal. E a gente começou a fazer o previsto, né? Eu comecei a fazer o previsto da questão da gravidez, né? Além da terapia, foi algo que eu fui trabalhando, como eu falei pra vocês, foi algo que eu fui conversando com a minha terapeuta, né? Explicando pra ela tudo isso que eu vivi e tudo mais. E aí ela falou assim, Mayara, você pode começar a fazer o previsto. Começa a fazer os exames, analisa tudo direitinho e no tempo certo o neném vai vir, né? E você vai saber lidar bem melhor com toda essa situação. E aí, assim, o Rodrigo, ele falava pra mim que queria ter filho, eu sonhava também em ter filho, já casada agora, eu sonhava muito em ter filho, mas toda vez eu falava, cara, agora não, vamos esperar mais um pouco, e mesmo querendo ceder, eu ficava meio travada ainda. Então foi algo que exigiu de mim muito trabalho na minha mente, foi algo que o Senhor, ele ministrou no meu coração, ele, através da palavra dele, ele falou comigo, né, sobre essa questão dessa área, porque era algo realmente que não era um bloqueio enorme, não era algo gigantesco, mas era algo que me incomodava, né? E aí acabou que, assim, quando menos a gente esperou, né, quando a gente menos esperou, o baby veio. E aí, como que foi a minha reação com relação a isso tudo? Gente, eu mudei completamente, sabe? Eu não consigo mais olhar para essas situações do passado e ver como um bloqueio, ver como um stop na minha vida, sabe? Então, assim, foi algo que passou. Realmente foi necessário ser trabalhado lá atrás, mas eu tinha certeza que quando o baby viesse, eu não ia ter esses bloqueios. Então, assim, hoje é muito doido, porque o fato de eu estar grávida, ele simplesmente, você não consegue enxergar mais a sua família, sabe? Como você e seu marido. Hoje você sente, não vou falar completa, eu não sei, mas parece que tem sentido, sabe? As coisas tem um sentido muito maior. E aí
Eu creio que esse baby, ele veio do coração do Senhor, sabe? Eu creio que ele foi do coração do Senhor para as nossas vidas. É um presente do Senhor pra gente. Eu creio que foi aprendizado do Senhor, foi propósito do Senhor para as nossas vidas. Então, e aí eu creio que esse baby, ele veio realmente como propósito do Senhor para as nossas vidas. Não foi algo em vão. Então, a gente é muito grato e muito feliz. E hoje eu sinto que a minha família tá mais completa, sabe? Ela já era completa e agora tá mais completa. É como se o amor tivesse abundado, multiplicado e você tem a necessidade de você falar com o bebê na barriga, você fica feliz quando você vai fazer um exame. Então, assim, mudou completamente nesse sentido, porque realmente a maternidade, ela te transforma. Ela te transforma, mas ela te transforma para melhor. Você pode ter certeza disso. Você muda seus hábitos completamente. Você parece, é engraçado, né? Porque tu tem a sensação que você é muito egoísta, sabe? É como se o meu ego, a minha vontade, ela deixasse de existir, porque eu tenho alguém dentro de mim que precisa de mim. Então eu preciso cuidar desse alguém. Eu preciso dar a melhor vitamina para essa pessoa, eu preciso dar o melhor alimento para essa pessoa se desenvolver. Então, assim, ela te transforma de uma tal forma. E esse bebê, ele só veio para trazer sentido para nossa vida, para nossa família, e para mostrar o quanto Deus, ele é perfeito e ele é maravilhoso na criação dele. Então, foi algo que mudou a minha vida, foi algo que eu trabalhei muito durante um tempo, que eu tinha uma resistência, não era um bloqueio gigantesco, mas eu tinha uma resistência, sim, por tudo que eu ouvi já, e hoje o Senhor trabalhou. Quando a gente permite o Senhor trabalhar determinadas áreas na nossa vida, pode ter certeza que somos totalmente transformados. E o Senhor, ele faz da melhor forma possível. Então, assim, se você tiver algum tipo de bloqueio, se você tiver algum tipo de resistência, de palavras, coisas mínimas, pequenas que você ouviu na sua infância, permita o Senhor te transformar. Porque é muito além de uma terapia, com um psicólogo, com um terapeuta. É mudança de dentro para fora da parte do Senhor. Vem do céu, é da eternidade. Então, é isso, gente. Tentei contar um pouquinho sobre a questão da gravidez, tudo que eu vivi, tudo que eu pensava com relação à gravidez. Hoje eu penso totalmente diferente. Não é algo que nada me atinge mais, não é nada que me incomoda mais, eu não tenho tipo nenhuma de resistência. Uma coisa que eu tinha também era, por mais que eu quisesse ser mãe cedo, eu tinha uma certa resistência com a idade. Eu falava, nossa, eu tenho 25 anos. Mas assim, eu tenho 25 anos, eu sou dona da minha vida, né? Eu e meu marido nos sustentamos a nossa casa. Eu estudo, de certa forma, isso não é impedimento. Eu sou formada, eu estudo, eu trabalho com cílios também, né, com leste também. Então, assim, é algo que não tinha nenhum tipo de impedimento, sabe? A gente é independente. Então, assim, eu acho que não existe idade certa para você engravidar. Idade que eu digo assim, eu quero engravidar com 25, com 30, com 32, com 34, enfim. Não existe idade certa. Eu acho que assim, o seu emocional, ele tem que estar preparado para isso. É o que a minha terapeuta falava para mim. Mayara, você vai sentir quando for o momento certo. Você vai sentir quando for o momento certo e vai ser leve, sabe? Vai ser leve. Então, tornou leve pra gente. Se tornou leve, eu acredito que não existe idade certa. Se você quer engravidar, se você tem uma vida estabilizada, se você tem uma vida estabilizada, se você tem, enfim, se você é casada, tem uma vida estabilizada e vocês têm o desejo de engravidar, vocês são donos da sua própria vida, né? Vocês se sustentam, então não fica temeroso com relação à idade. Eu na verdade tinha receio com relação a julgamentos, né? Nossa, tá cedo e tal, mas eu falei, gente, é a minha vida,
é a minha vida, a vida do meu marido. Então é algo que não desrespeita as pessoas, né? Desrespeita apenas a gente. E aí é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um grande beijo e bye!